A gente traz agora, Uribe, uma fala do presidente Lula classificando como irresponsável a atitude dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Viotti. A fala foi numa entrevista ao canal Meteoro Brasil. Vamos ver o que disse o presidente. Nós tomamos atitude, ele, então, tomará a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Ele tomou essa atitude que eu acho uma atitude, sabe, irresponsável, parece birra, impensada, né? para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, é desnecessário. De fato, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto com a Priscila Yazbek, nossa correspondente em Nova York. Que bom que a Priscila Yazbek voltou, porque a última vez que a gente conversou com a Priscila Yazbek foi lá na Copa do Mundo. Agora ela está de volta para falar de política e economia, que ela fala tão bem. Pri, conta pra gente, porque fontes do Palácio do Itamaraty avaliam que a embaixadora está em uma espécie de limbo diplomático, porque ela não deve ser expulsa. Se ela sair do país, ela vai ter que pedir um novo visto. Então ela fica por aí como embaixadora. A grande questão, eu gostaria que você fizesse essa análise, Priscila, porque você acompanha bastante a cobertura internacional e, de fato, é um procedimento normal para a concessão do agrimã que você tenha uma sondagem ao governo para o qual o embaixador vai. E, nesse caso, os Estados Unidos não sondaram o governo brasileiro. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Um prazer voltar a falar aqui de política internacional com vocês no Bastidores. E depois dessa notícia que deixou o Itamaraty indignado, foi o que eu apurei com algumas fontes diplomáticas, elas falaram que, inclusive, essa decisão tratora a Convenção de Viena de 1961, que é uma convenção que rege as relações diplomáticas entre estados, que traz ali nos detalhes algumas regrinhas sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer em relação aos diplomatas que são definidos para os respectivos países, em relação ao agrimã, que é esse aval de um país para que um embaixador represente um outro país naquele território. Então, tudo isso está dentro da Convenção de Viena, que inclusive foi citada na nota do Itamaraty, e o que os diplomatas dizem é que os Estados Unidos estão tratorando a Convenção de Viena. E aí a gente pode falar sobre diferentes aspectos, mas um dos aspectos que um dos diplomatas falou comigo é que, como não houve uma declaração de persona non grata, e isso foi deixado muito claro na ligação que o Departamento de Estado fez com alguns jornalistas para comunicar a revogação do visto de Maria Luísa Viotti, e isso ficou claro também quando eu questionei o Departamento de Estado sobre a decisão, e uma fonte do Departamento de Estado respondeu, ela disse o seguinte, que de fato o visto tinha sido revogado, mas que isso não significava que Maria Luísa Viotti teria sido declarada como persona non grata. E por que isso cria essa espécie de limbo diplomático e uma situação e muito delicada? Inclusive, vários diplomatas falam que é uma situação inédita, que é uma situação confusa, inclusive, porque justamente se ela não é declarada como persona non grata, ela não é expulsa do país, não tem que deixar o território em um prazo determinado. Mas com o visto diplomático cancelado, Maria Luísa Viotti não pode deixar o território americano. Isso significa que ela não pode cumprir missões diplomáticas, por exemplo, em outros países, ela não pode fazer consultas com o governo brasileiro, então as suas atividades diplomáticas aqui nos Estados Unidos ficam comprometidas. Ela não pode deixar o território, se ela deixar o território, ela não pode retornar aos Estados Unidos. E por que existe essa confusão? De fato, não foi declarada como persona non grata, ela ainda tem um status diplomático, mas com um visto cancelado. Não se sabe até mesmo quais são as burocracias diárias, por exemplo, que Maria Luísa Viotti pode enfrentar com um visto cancelado. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos sabemos que existe uma importância muito grande, claro, em ter uma situação legal no país, em ter um visto válido. Então isso pode trazer, inclusive, outras implicações que não são exatamente a sua função diplomática, mas é por isso que essa situação toda traz uma confusão muito grande. E o que o Departamento de Estado, inclusive, disse, essa fonte do Departamento de Estado disse, é que os Estados Unidos estão construindo uma equipe diplomática America First, que por causa disso eles têm o direito de decidir quem que vai representar diplomaticamente, que de fato o que
nós incomodou tivemos esse muito. problema com... Que pena, né? É o problema das redes americanas. A gente precisava, de uma certa Será forma... que chega até aqui? Essa confusão, a gente não pode brigar com a CNN e Inter. Não, nunca Não brigaremos. pode. Nunca brigaremos. Não Somos pode dar parceiros, problema. irmãos de uma vida, irmãos mais novos.